Boa noite a todos. Como sempre, a gente inicia essa nossa oportunidade de juntos estarmos nesse estudo, nesse bate-papo, sempre com uma oração. Eu peço que, se possível, vocês possam estar nesse momento elevando os pensamentos, se possível, com os olhos fechados, buscando essa conexão com o Pai Maior, para que a gente possa sentir todo o envolvimento que Ele sempre nos proporciona quando nos permitimos atentos estarmos com esse desejo e essa vontade de estarmos próximos a Ele. Agradecemos, Senhor, tantas bênçãos, tantas dádivas, tantas oportunidades, e que nessa noite possamos estar conversando, trazendo algumas questões e alguns entendimentos a serem revistos por nós, e que isso nos faça nos sentirmos ainda mais envolvidos nesse teu amor. E assim, te damos graças por tudo. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Como todos já viram, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Ok. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto qual é o tema da palestra, que são previsões e profecias. E a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho um palpite de que vai ser uma conversa muito tranquila, porque acredito eu que todos nós, em algum momento de nossa existência, de nossa vida, já tivemos um desejo ou uma curiosidade de sabermos, né, o que o nosso futuro tem reservado para nós. O que será que vai nos acontecer? Será que estou tomando uma decisão acertada? Será que isso que eu estou planejando fazer vai dar certo? Será que eu vou ganhar aquilo? Será que eu vou perder outra coisa? Será que isso ou aquilo? Tantas coisas podem estar nos sendo questionadas, às vezes, por esse futuro que nós desconhecemos, não é? E aí, quando a gente pensa em previsões, a gente acha que previsões são coisas assim mais específicas, né? Mas se a gente parar para pensar, o tempo todo nós estamos prevendo alguma coisa. E ao longo da nossa história, a gente sabe e tem notícias de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de estarem prevendo acontecimentos, algumas coisas que aconteceram com elas, até mesmo, né, dentro da literatura bíblica, a gente sabe de muitas previsões e até mesmo profecias. E aí, são coisas que parecem um pouco distantes de nós, mas que ocorrem o tempo todo. E aí, nesse entendimento de trazer isso para o nosso dia a dia, tem umas questões que a gente às vezes não para muito para pensar, porque é uma questão mesmo de palavras, né? Não sei, seria a maneira como a gente se expressa, que às vezes a gente não para pensar. Previsões é só você ter a possibilidade de antever alguma coisa, antecipar uma visão de algo que ainda pode vir a acontecer, né? Assim como a gente tem, como é dito na Gênesis, tem um capítulo que é o capítulo 16,
que Kardec traz com o tema de predições. Predições seria o quê? A gente estar tendo condições de predizer antecipadamente alguma coisa. Então, a questão das palavras, né? Ver, dizer, e aí a gente tem pressentir. Aí a gente sentir antecipadamente alguma coisa. A gente não para muito para pensar, mas o tempo todo a gente faz isso, né? A gente pressente alguma coisa, a gente prediz alguma coisa, algo que alguém vai falar e você fala antes, prevê alguma coisa, algo que você está ali olhando uma cena, você fala, vai cair, vai quebrar. Ou, sei lá, você olha para o tempo, vai chover. São previsões que estão muito ligadas a esse cotidiano, as coisas que estão acontecendo no nosso presente e que são previsíveis pelo desencadeamento das coisas, né? Então, Kardec fala disso dessa forma, que são as questões que estão muito ligadas a esse presente que é bem presumível, previsível, vamos colocar assim, né, previsível, e um futuro que, do nada, que não tem nenhuma ligação com nada, de repente surge uma mensagem, uma informação que, naquele momento, talvez não faça nem muito sentido. Bem, para a gente entender um pouquinho, a gente precisa primeiro diferenciar, né? O que seria uma previsão e o que seria uma profecia. Profecia é uma previsão, só que é uma previsão, eu diria assim, um pouco mais importante, um pouco mais imponente. Por quê? Porque quando você fala de profecia, você está falando de uma previsão que ela vai além de nós, da nossa existência presente, é algo que vem como uma mensagem divina, que vem autorizada pelo Pai, para que de alguma forma a gente, enquanto humanidade, porque uma profecia, ela não é algo individual, ela é sempre ligada ao coletivo, ela é sempre ligada a trazer algo útil, algo que faça diferença ao crescimento, à evolução, à melhoria dessa humanidade como um todo. Então, o que diferencia é isso. Mas, se a gente sabe que a gente sempre tem contato com a espiritualidade, e isso eu acho que eu estou falando de uma forma que todos concordam, porque quando a gente busca entender as coisas através da doutrina espírita, a gente já tem que partir desse pressuposto, que é essa comunicação com o plano espiritual. E se a gente tem isso, esse olhar para isso, com muita naturalidade, o que a gente consegue entender é que o tempo todo, nessa comunicação, nesse contato com o plano espiritual, nós vamos estar, sim, sendo intuídos, então nós vamos ter a nossa intuição, nós vamos ter, apesar de que, dentro da psicologia, intuição não diz respeito ao outro, mas diz respeito a nós mesmos. Seria assim, intuição é você acessar os recursos que você já tem. Você quer falar, Anderson? Sim? Diga. Sim, boa noite a todos. No caso, só queria talvez um esclarecimento pelo que você falou aí. Uma profecia, por se tratar de algo que veio lá das esferas divinas, ela poderia ser algo imutável, talvez algo que está dentro do processo de transformação do planeta, alguma coisa nesse sentido, enquanto que a previsão seria algo relacionado a um comportamento nosso, do ser humano, que talvez possa ser mudada pelo nosso livre-arbítrio. Seria isso?
Também, também. É isso, mas é mais do que isso. Porque quando você pensa em profecia, você tem que levar em conta algumas questões que eu ainda vou tentar trazer agora, que é esse entendimento do nosso alcance. Porque uma previsão, eu tenho, por exemplo, vamos pensar numa coisa simples, né? Vamos pensar numa previsão do tempo. Existe todo um estudo, existe todo um contexto que faz com que a gente consiga dados científicos e informações que possam nos trazer essa previsão com uma certa garantia de acerto, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque isso tudo está dentro desse presente e de conhecimentos que nós já detemos, ok? Quando a gente fala de profecia, nem sempre as profecias, elas nos chegam de uma maneira tão clara. Até a forma, se a gente for pegar profecias, principalmente dentro da Bíblia, elas são um pouco difíceis de se entender, porque elas não vêm numa linguagem traduzida, ela vem numa linguagem, às vezes, figurada, simbólica, e nem todos, e até mesmo nós espíritas, estamos tão inteirados desse conhecimento, para poder trazer uma tradução fiel ao que seria essa profecia. Por isso que muitas profecias que já foram feitas há milhares de anos, elas ainda estão vigorando. Por quê? Porque também dentro da profecia existe o fator tempo e espaço que é diferente do nosso, dentro das nossas previsões diárias, né? Nós temos, assim, no nosso presente, elementos muito palpáveis. Já uma profecia, ela tem um olhar que é divino, um olhar que nós ainda não alcançamos. E que, às vezes, a gente não consegue trazer esse entendimento justamente por isso. Dentro do que traz Kardec na Gênese, ele traz uma informação, aliás, não é uma informação, ele traz um capítulo todo em que ele fala a respeito da presciência. A presciência é justamente essa faculdade, esse entendimento da possibilidade de se conhecer esses fatos que ainda estão por vir, né? Mas essa ciência é uma ciência que tem como forma de se expressar o próprio ser, o próprio espírito. É uma faculdade do espírito. Aí ele coloca, aí para a gente entender o alcance disso, e para a gente também tentar trazer um pouco de clareza, o espiritismo, ele não concorda, vamos dizer assim, com as coisas pré-determinadas, com as fatalidades, certo? Por quê? Porque dentro do espiritismo nós sabemos que existe, como você mesmo falou, né, Anderson, o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente pensar em previsões que nós não temos como sair fora delas, que já estão determinadas, significaria dizer que nós estaríamos fadados a viver algo sem liberdade alguma, sem escolha. Aí ele traz uma visão que acho que todos já conhecem, mas é só para a gente poder estar esmiuçando mais,
que é o olhar de alguém que está no topo de uma montanha e o olhar daquele que está abaixo, que está no plano, né? Vamos dizer assim. Aí, o que acontece? Aquele que está no topo da montanha, ele tem o seu olhar bem mais estendido, correto? Então, nesse lugar que ele está, o olhar dele, mesmo sendo um olhar de um ser encarnado, que está olhando com os seus olhos materiais, ele consegue enxergar ângulos que alguém lá embaixo não consegue. Então, vamos dizer que existisse um viajante que estivesse fazendo um trajeto, e esse trajeto que esse viajante iria fazer, percurso, caminho por onde ele iria percorrer, do topo dessa montanha, quem ali estava conseguia visualizar por completo. Então, ele tinha a visão do início dessa viagem, do meio e do ponto de chegada, ok? Esse caminho, ele tem curvas, rios, obstáculos, animais, tem de tudo. Mas esse viajante que não conhece esse caminho e que vai começar a trilhá-lo, não sabe o que o aguarda mais à frente. Mas esse que está lá em cima sabe que mais à frente ele vai encontrar, por exemplo, com um animal que vai passar provavelmente na pista, porque já está em vias de fato de atravessar. Mais à frente ele vai ver, por exemplo, que tem uma árvore caída na estrada e que ele vai ter que fazer um contorno, ou coisas parecidas, tá? Então, o que acontece? Se vamos dizer assim, esse homem que está em cima, no topo da montanha, tivesse como conversar com esse viajante que está saindo para percorrer esse caminho, e falasse para ele, olha, existe isso, você vai acontecer mais isso, você vai ver não sei o que mais à frente, tem não sei o que lá, o que esse viajante ia achar? Nossa, esse cara é um adivinho. Esse cara está vendo o meu futuro. Quando, na verdade, não é bem isso. Na verdade, ele simplesmente está tendo um olhar mais estendido, materialmente falando, que é uma coisa bem fácil da gente entender. Só que nós já sabemos que quando o espírito se desprende da matéria, quando ele está desencarnado, o seu potencial tende a ampliar-se para percepção de muitas outras coisas, certo? E nessa percepção de muitas outras coisas, dependendo da evolução, do grau evolutivo, dos entendimentos que esses espíritos já têm, o alcance dele pode ser ainda maior. Então, algumas coisas que alguns espíritos podem nos trazer, podem ser revelações para nós, porque o olhar dele é muito mais estendido, o alcance desse olhar é maior. Mas, de verdade, para ele, que tem diferença de tempo e espaço, ele continua no seu presente. Para nós, essa revelação, aquilo que ele está nos trazendo, nos parece um futuro. Ok? Diga, Anderson. Você está sem som. Desculpe, falha nossa. Essa analogia do homem da montanha, que é explicada no capítulo 16 do livro da Gênesis, ela é muito interessante para explicar como é que é a compreensão do espaço e tempo que o espírito tem, né? Porque o espírito ele está vendo o todo, ele está vendo o início e o fim. O espaço e tempo com ele não existe. Para o homem, para o viajante que tem que enfrentar a estrada, o tempo está referente aos eventos que ele vai enfrentar durante essa estrada, né? E aí, muitas vezes, a gente pode perguntar por que
a gente não recebe essas previsões para a gente, né? Você imagina, se o homem da montanha lá fosse falar para o viajante, ó, em determinada curva ali, você vai ser bem acolhido, mas ali para frente você vai ser assaltado, tem ladrões à espreita. Você tira toda a oportunidade de aprendizado que aquela pessoa vai ter durante aquela caminhada, né? Porque é uma analogia à nossa vida também. Então, muitas vezes, a gente não tem previsão dessas coisas justamente para o nosso aprendizado. Perfeito. É bem isso mesmo. Você quer perguntar, Leonardo? Na verdade, não sou eu que quero perguntar. Quem quer perguntar é a Priscila, então ela pode... Não sei se é Priscila ou Ricardo, né? Não sei quem é dos dois, está ali juntinho. Olha lá, Priscila, né? Então você pode sair do mudo e fazer a pergunta diretamente à nossa palestrante. Boa noite a todo mundo. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade. Um dos motivos que me fizeram procurar a fraternidade foi exatamente essa questão de previsão. Eu sonho com coisas e acontecem, porém não são coisas perfeitamente iguais ao que acontece. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu sonhei com uma pessoa que tinha morrido, eu velava junto o corpo de um homem, no outro dia o meu avô faleceu, vamos colocar assim. E outras coisas também que acontecem, só que isso me deixa um pouco assustada, porque tem época que é constante, é direto, é quase todos os dias, então eu fico com medo de sonhar, eu sinto medo de sonhar, porque eu fico tentando pensar assim, tá, mas e aí, vai ser o quê? Vai ser quem? Vai acontecer com quem? É comigo? É com fulano? É com ciclano? Quem vai ser o próximo? Quem vai morrer? Como lidar com essa situação? Acho que tivemos aí uma queda do palestrante, é isso? Foi sim. E vamos aguardá-la, gente, por favor. Aguardemos. Que ninguém vai substituir nesse tema, não, tem que ser ela. Eu acho que a melhor pessoa para substituir, dadas as devidas, né, assessorias até agora na palestra, é o Anderson. Você não quer que eu saia também, né? Não. Não expulsa o apoio, não, já saiu uma, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Calma, gente, vamos fazer uma oração para a palestrante voltar, que o assunto estava bom. Vamos manter pensamento firme. Eu vou dar uma ligadinha para ela, só me... Voltei, né? Estão me ouvindo? Para Vamos sim. alívio. Acho que a Priscila vai... Desculpe, não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem, de volta. Aí eu vou precisar que você repita a sua pergunta, Priscila. Vamos lá. Um dos motivos que me fizeram procurar a fraternidade foi exatamente essa questão da previsão. Eu tenho sonhos premonitórios, né? Eu sonho com algumas coisas e elas acontecem. Não perfeitamente, não são iguais. Por exemplo, às vezes já sonhei uma vez de estar velando um corpo de um homem no cemitério, minha tia estava numa certa posição e no outro dia o meu avô faleceu. E a minha tia estava naquela mesma posição como ela estava no sonho, vamos colocar assim. E outras coisas com outras pessoas que não tem como explicar tudo agora. Mas eu sinto medo de sonhar, porque tem épocas que são constantes, é um atrás do outro. Então, eu fico com medo porque eu fico pensando, vai ser com quem? Vai ser aonde? Vai ser de que jeito? Vai ser comigo? Vai ser com minha prima? Vai ser com meu primo? E como lidar com essa situação? Eu não sei te dizer
uma receita para resolver essa questão, tá? Não sei se era isso que você estava esperando, mas o que eu posso te dizer é que, se você tem essa possibilidade e essa faculdade de estar tendo essas previsões, significa dizer que a sua mediunidade te faculta isso, ok? E ela não você não tem esse atributo para te assustar, para te amedrontar, para nada disso. Isso eu posso garantir. O que você precisa é, talvez, olhar para isso com mais naturalidade, porque o que está acontecendo é que você está acessando percepções extrasensoriais que dizem respeito a essas questões mais sutis, essas questões, como é que eu poderia explicar? Tem dentro do Livro dos Espíritos, se não me engano, não sei se é no Livro dos Espíritos ou se é na própria Gênesis, que fala a respeito de nós entendermos de uma maneira mais profunda o que vem a ser o nosso fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele não é matéria, mas ele tem elementos que também se conectam à matéria. E esses elementos que a gente não conhece tão bem dizem respeito a percepções desse espaço e desse tempo. E aí, quando você tem a oportunidade, quando você tem essa sensibilidade de estar percebendo nesse externo, através desse fluido cosmo universal, essas sutilezas, e você consegue recodificá-las de uma maneira a trazer imagens, eu não sei como é que é para você, se é através de sonho com imagens, ou se você ouve, pelo que você está falando, é através de imagem, você relata como as coisas aconteceram e como elas depois foram confirmadas. Então, esses sonhos, que são esses sonhos proféticos, eles trazem para você informações, não para te trazer dificuldades, mas sim para te trazer um elemento a mais, para você, por exemplo, auxiliar a outros. Não seria para te trazer essa angústia, essa ansiedade, esse receio, entende? Seria só para que você tivesse, nesses elementos, essas informações, uma forma melhor de lidar com elas. Como você vai fazer isso? Acreditando que isso é um presente, é uma bênção, e não um castigo, não uma punição. É algo que te traz, de repente, para que você se prepare, para que você possa estar mais atento às coisas, para que você possa prestar auxílio, para que você possa amparar a outros. Entende? Tem todo um propósito, porque, como foi falado, uma profecia, ela é uma mensagem divina. E quando você tem a oportunidade de ter uma previsão através de fatos que vão realmente vir a acontecer, se isso lhe foi permitido ter acesso, é porque o nosso bom Pai assim permitiu. E se ele permitiu, por bondade dele, só pode ser para alguma coisa útil. Com certeza não é para te amedrontar. Entende? Eu sei que eu não te ajudei, mas é a título de esclarecimento, entende? Você me ajudaria se não acontecesse mais. Mas eu acho assim, tem um bom Ajudou. propósito. Tem um bom propósito. Entendi. Mas ajudou sim, deu para esclarecer algumas coisas. Mas, assim, infelizmente, o medo é inevitável, né? A gente fica... É complicado, mas quando eu estava realmente firme na fraternidade, deu uma acalmada, deu uma parada. Mas de uns dias para cá
tá meio complicado. Acho que essa palestra foi tá sendo para mim mesmo. Obrigada pela resposta, Roseli. É porque o que acontece é que, às vezes, a gente, numa situação que a gente não tem controle, que a gente não domina, a gente se vê fragilizado, se vê, às vezes, até mesmo sozinho, né? Por isso que, ao se ausentar um pouco da fraternidade, esse sentimento possa ter ficado um pouco mais forte em você, né? Porque quando você tem uma assistência e acredita que essa assistência te dá força, te ampara, te auxilia, você fica menos sensível, né? Então, é só voltar a acreditar, porque isso você já sabe, que você não está sozinha, e que o propósito é bom e é útil, tá? Mais alguma coisa, Léo, você queria perguntar? Sim, temos perguntas. Primeira, o que significa a ideia do espaço-tempo no plano espiritual? Olha, isso aí eu acho que só realmente um grande estudioso poderia responder, que não é o meu caso, né? Mas o que eu posso dizer é que é diferente. No plano espiritual, a percepção do tempo, a percepção do espaço é diferente da nossa. De que forma? Não sei. Mas, por exemplo, para quem já leu nas obras de Kardec, existe uma menção referente a, por exemplo, eu acho que é Júpiter. Gente, eu vou chutar, se eu estiver enganada, me perdoem, mas existe, por exemplo, uma referência de um outro planeta, não vou nem colocar o nome, de um outro planeta que, por exemplo, o dia não é de 24 horas como o nosso, que é contada cada vez que o Sol gira em torno da Terra. Como outros planetas têm outros astros, outras estrelas e outras formas, o tempo é diferente. Então, por exemplo, em outros planetas, um ano deles pode corresponder a 500 anos nosso, entende? Então, no plano espiritual, existem divergências, diferentes modos e percepções de tempo. E aí, para aqueles que estão no plano espiritual, fica difícil explicar para nós, ou ter, por exemplo, uma previsão que defina dia, mês e hora de que alguma coisa vai ocorrer. Por isso que a gente tem até que tentar evitar pedir esse tipo de informação à espiritualidade, porque é uma coisa difícil, porque se nós temos, além de tudo, o nosso livre-arbítrio para fazer nossas escolhas e até mudarmos o desencadeamento das coisas, mudando nossas ações, nossas atitudes, mudando alguns fatos, que já poderia trazer um novo fechamento para algo. Ainda tem a questão do tempo, que para o plano espiritual é diferente. Ela está lembrando aqui uma piada. Eu vou falar, mas eu sou horrível para contar piada. Mas mais ou menos é assim. Alguém pergunta a Deus, né, sobre como que é um milênio para ele. Aí ele responde, coisa de segundos. E aí ele fala assim, e o que é milhões? Pergunta a Deus, o que são milhões? Aí Deus fala, centavos. Aí ele pega e pergunta assim, posso receber milhões? Aí ele fala, posso pensar uns minutos? Então,
essa noção de tempo, eu acho que ninguém entendeu, porque ninguém riu, mas não tem problema. O que eu estou dizendo é que, imagine se de cima de uma montanha eu tenho uma visão de todo um trajeto que alguém ainda está fazendo. Imagine o que os irmãos espirituais, que já estão um pouco mais à frente da gente, que já vivenciaram muitas coisas e que já tiveram experiências diversas, conseguem alcançar. Agora, tentem imaginar o que é o olhar de Deus para tudo aquilo que ele criou. Tudo para ele é presente, porque ele vê tudo ao mesmo tempo. Aquilo que eu já fui, aquilo que eu estou sendo, aquilo que eu vou vir a ser. É tudo uma coisa só. Então, questão de tempo e espaço para nós é difícil de querer entender. Então, eu não saberia explicar. Eu sei que é diferente. Mas também não nos compete querer entender isso. Eu acho que se a gente conseguir entender, pelo menos o pouco que a gente consegue pressentir do que nos afeta externamente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, isso já faz uma grande diferença. Porque são essas coisas que eu consigo perceber no hoje, no agora, no meu presente, que vão me capacitando a estar potencializando essa minha percepção para num amanhã eu conseguir estar um pouquinho mais ampliado nesse entendimento e nessa percepção. Quem fala primeiro, o meu apoio? Eu acho que você praticamente já explicou aí a definição. Para mim, eu acho que ficou perfeita, né? A questão do espaço e tempo, o espaço e tempo, porque para a gente que está na matéria é bem difícil de compreender, né? Mas para o espírito, ele não tem essa linha do tempo que a gente tem aqui, porque na matéria, nossa linha do tempo, ela é desencadeada por fatos, né? E a gente não sabe quais são os fatos que vão vir na nossa frente. É como um viajante na estrada, ele não sabe o que ele vai encontrar. Mas o sujeito que está lá no topo da montanha, né, que é o nosso exemplo aí do livro da Gênese, ele já sabe. Para ele não é o futuro, para ele é o presente. Aquilo que a gente está seguindo ali, para ele é o presente. O que a gente vai encontrar para a gente é o futuro, né? Então, o espaço-tempo, na verdade, que é a visão que ele tem, é explicado dessa maneira, né? Aí eu não sei também se eu te ajudei ou se eu te atrapalhei um pouco mais. Não, acho que ajudou. Eu acredito que sim. Diga, Léo. Sem som. É porque eu estava aqui enrolado com meus botões. Vamos lá. Pergunta: quais são os princípios espíritas que nos ajudam a entender essa relação aliás, entender a dinâmica entre previsões, ou as profecias, né, como você vem trazendo, e o livre-arbítrio? Olha, quando a gente pensa que o Pai nos presenteou com o nosso livre-arbítrio, significa dizer que a nossa jornada evolutiva, ela vai ser pautada pelas nossas escolhas, certo? Mas nós também temos, dentro da doutrina espírita, um entendimento sobre o que seria a nossa proposta reencarnatória. Quando nós temos um planejamento reencarnatório, a gente sabe que nesse planejamento reencarnatório existem questões que são muito pontuais, que são questões que precisam serem vivenciadas, que exigem de nós
eu não vou nem dizer não é nem a prova, mas é uma necessidade de um aprendizado, de um aprimoramento. Essa questão, ela é bem fácil da gente entender quando, por exemplo, a gente tem no auxílio da espiritualidade aqueles que nos recordam algumas coisas, aqueles que nos fazem levar o olhar para aquilo que vai fazer diferença nessa nossa proposta reencarnatória. Então, a doutrina, ela nos traz esses esclarecimentos. Ela diz que nós temos o livre-arbítrio e que nós vamos fazer as nossas escolhas. Mas que também, por bondade do Pai, nós temos um planejamento reencarnatório, onde essa proposta é de nós estarmos trilhando o caminho onde nós vamos estar nos aprimorando. Então, essa espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos acompanha e que tem conhecimento desse planejamento reencarnatório, muitas vezes são eles que nos trazem a razão, que nos trazem uma forma de estarmos nos lembrando, ou estarmos voltando a nossa atenção para aquilo que realmente importa nessa existência presente. Existem muitas questões dentro da doutrina que nos faculta essa compreensão, e quando a gente lembra que todos nós somos médiuns, a gente pode estar também relembrando que mediunidade diz respeito à sintonia. Então, a sintonia que eu me permito estar é a sintonia que vai me auxiliar a estar trilhando um caminho com mais facilidade ou com menos facilidade. Por quê? Porque se eu escolho estar me sintonizando com energias que não me favoreçam, eu vou estar tendo dificuldades. E a doutrina traz isso com muita clareza, que eu fazendo as minhas escolhas, eu me torno responsável por tudo aquilo que eu planto, não é assim? E eu vou estar colhendo isso, lei de ação e reação. Então, quando eu acho que eu estou fadado a ser vítima de um destino cruel, significa dizer que eu não estou enxergando todas as oportunidades, tudo aquilo que a vida tem me trazido, que me favoreceria a estar trilhando um caminho diferente desse que eu estou hoje. Será que eu esclareci? Se não, espero que pergunte de novo. Então, vamos lá. Temos Você outra me pergunta. permite só dar um pitaco aí nessa questão de previsão e profecia, né? Eu acabei falando um pouco sobre isso no início. Até pelo que eu entendi, né? A profecia, vamos dar um exemplo bem prático aqui. O planeta ele vai mudar de provas e expiações para... Qual o próximo? Me deu um branco agora. Regeneração. Regeneração, obrigado. Isso é uma profecia, certo? Isso é uma coisa que veio das esferas divinas, isso é imutável, isso vai acontecer. A forma que vai acontecer é que a gente não sabe, talvez, né? Uma previsão é uma coisa assim, pode acontecer ou não pode acontecer, né? Isso depende muito também do nosso livre-arbítrio, né? Você vai ser uma pessoa, você vai numa cigana, por exemplo, ela faz uma previsão para a sua vida, você vai ser uma pessoa rica. Você está trabalhando bastante, está se esforçando muito. E aí você ouve aquela mensagem que você fala, já vou ser uma pessoa rica, eu vou parar de trabalhar, né? O que vai acontecer? Você está mudando o seu futuro, o seu livre-arbítrio está mudando aí, talvez, a sua previsão. Então, espero que esse exemplo simples aí possa, talvez, esclarecer um pouco. Acredito que tenha ajudado muito. E é bem por aí mesmo. Porque por que não nos é dado conhecer o futuro? Porque a proposta do Pai é que nós sigamos a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva, fazendo as nossas escolhas da forma mais livre
e consciente que pudermos. Se eu tiver, como o Anderson disse, alguém que traga para mim informações do meu futuro, eu posso, baseado nessa informação, simplesmente não mais me empenhar naquilo que eu poderia estar buscando de melhor para o meu crescimento, porque, por exemplo, se as coisas, vou ganhar uma herança, olha, você tem uma herança que você vai receber, né? Oba, então já vou parar de trabalhar, porque para que eu vou trabalhar? Já vou ficar rico, né? Então não preciso mais trabalhar. Ou se você escuta algo que não lhe seja tão favorável, olha, está previsto na sua vida que você vai morrer daqui a algum tempo num acidente. E aí você, num desânimo que pode ser lhe ativado, você simplesmente fala assim, eu vou morrer mesmo, não quero mais me preocupar com nada, e aí você começa a se descuidar, e nesse seu descuido você realmente chega a provocar um acidente, né, na sua vida. E então, não conhecer o futuro é algo benéfico para nós. Às vezes, nós temos algumas informações que não são previsões, como é que a gente fala quando ela não tem erro? Às vezes são algumas formas de nos chamar a atenção, tipo assim, previna-se, ou tome mais cuidado, porque isso pode vir a lhe acontecer. É uma forma, mas as informações que vêm, de certa forma, muito certas, muito fechadas, muito pontuais, elas precisam ser vistas com muita cautela, porque o que depende de nós fazermos pode mudar qualquer previsão. Já uma profecia é diferente, porque uma profecia, ela envolve todo um plano de domínio divino. A evolução do planeta é uma profecia? Podemos até dizer que seja, mas é algo que já está dentro das leis divinas. E que o homem vai tomando conhecimento dessa informação de uma maneira um pouco como é que a gente fala? Não tão clara, meio que encoberta. Por isso, as profecias não são tão claras, porque não é dito exatamente como vai acontecer. Mas deixa o Léo falar agora, né? Léo, diga. Eu falar não, gente, só vou perguntar. Tá bom. Então, vamos lá. De que Pergunte. maneira... Oi? Pode perguntar. Então, tá bom. De que maneira a crença em profecias pode influenciar o comportamento humano? O Espiritismo considera isso relevante para a evolução moral? Então, existem algumas profecias que precisam ser muito bem olhadas, porque para que você diga que é uma profecia, você tem que saber de onde ela está vindo e qual é essa proposta dela. A gente já deve ter vivenciado, eu acho que todos nós já vivenciamos, algumas profecias que são trazidas dizendo sobre o final do mundo, né? O fim dos tempos, final do mundo. Algumas profecias são ditas estabelecendo data, estabelecendo o final do milênio, em 2012, em 2000 e não sei o quê. Quando existe uma data, essas profecias precisam ser olhadas de uma forma um pouco mais cautelosa,
Por quê? Porque não existe uma programação tão específica assim para que a gente determine. Por exemplo, o Anderson falou sobre a mudança transitória do planeta, de provas e expiações para a regeneração. Isso já está acontecendo, é uma profecia, mas tem data de início e de término estabelecido? Não, mas ela já está acontecendo. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no sermão profético que Jesus fez, quando a gente lembra da fala de Jesus, Jesus naquele momento, ele sabia, igual aquele que está no topo da montanha, ele sabia o início, o meio e o fim, do que ia acontecer. As guerras, as lutas, todas as coisas que iriam acontecer, mas ele também disse como seria o final, esse final que nós ainda estamos aguardando, que é quando o evangelho vai estar realmente sendo pregado e vivenciado por toda a humanidade. Então, isso ainda vai acontecer. Essa é uma profecia que tem a divindade expressa nela. É uma profecia que tem utilidade, que traz para nós um bom ânimo. Profecias que só tragam desespero, pânico, e não nos tragam um raciocínio lógico para as coisas, porque, por exemplo, se nós escutássemos que o mundo vai acabar no próximo ano, não teríamos motivos para nos desesperar, porque nós sabemos que existem tantas moradas na casa do nosso Pai. Quer dizer, se esse mundo acaba, a gente já sabe que tem outro lugar para ir. Não estou dizendo que a gente tem que se conformar, eu estou dizendo que a gente tem que buscar a razão e trazer essa razão para que a gente possa ter esse sentimento de paz, eu diria, no nosso ser. Fala, Léo. Anderson na frente. Obrigado. Eu só queria fazer uma observação aí sobre o que a Roseli falou, essa interligação entre as profecias e como ela interfere na nossa evolução moral, seria isso, né? A Bíblia tem muitas profecias lá, bastante, só que a gente teve um aprendizado da Bíblia de uma forma muito alegórica, assim como a gente tem das parábolas, né? Então, muitas vezes a gente não compreende de que forma aquelas profecias da Bíblia vão se dar. Eu estava lendo um texto que eu estava estudando sobre esse assunto hoje, né? E fala que ele falou uma coisa muito interessante, que as profecias, novamente, por ela ter um caráter divino, elas estão interligadas. Então, essas profecias elas vão acontecer e no momento que a gente tiver a compreensão da forma que elas vão acontecer, talvez a gente consiga trazer isso para a vida da gente, né? E aí ele cita um paralelo, porque o Espiritismo ele não se atém às profecias, ele se atém à evolução moral, justamente por isso. Talvez nesse estágio de compreensão que a gente está, né, a gente tem o Espiritismo para nos trazer a nossa evolução moral, não as profecias, por justamente a gente não saber compreender. Mas isso aqui é só uma opinião pessoal também, tá bom? Fantástico, Anderson, muito obrigada, porque isso que você trouxe agora faz a gente lembrar que Jesus disse que ele não poderia trazer tudo, ele não poderia nos trazer todas as informações, e que naquele momento em que ele aqui estava, era essa parte moral que ele queria que fosse trabalhada, porque não dá para você pensar em alcançar algo externo antes de você conquistar esse bem-estar interno, que é essa parte moral, que é esse vivenciar evangélico que a gente ainda não tem, né? Fala, o Léo. Vamos lá. Outra pergunta. Como o Espiritismo equilibra a necessidade de conhecer o futuro e a importância de viver plenamente o presente?
como que o espiritismo equilibra? Foi isso que você falou? Eu não entendi. Isso, É? vou repetir a pergunta. Tá. Como o Espiritismo equilibra a necessidade de conhecer o futuro e a importância de viver plenamente o presente? Na verdade, o espiritismo ele não traz essa necessidade de conhecer o futuro. Muito pelo contrário, é algo que não é incentivado. Essa questão é muito nossa, e nós, seres humanos, muito apegados à matéria, que queremos estar tendo essas revelações, termos essas informações, a título de estarmos facilitando a nossa vida, o nosso caminhar aqui. Porque, de verdade, o Espiritismo não traz essa questão de estarmos buscando conhecer o futuro. Porque esse futuro, ele pode ser entendido, pelo menos pelo que a doutrina traz, porque ele já é certo. Nós estamos num caminho evolutivo rumo à perfeição. E isso já está certo. A condução dessa caminhada e o que vai ocorrer, a gente não precisa ficar antecipando, mas a gente precisa se comprometer com esse presente, porque é nesse presente que a gente constrói esse futuro. Quando a gente para pensar nas literaturas que nós já lemos sobre espíritos que desencarnam, apegados à matéria, presos a questões mal resolvidas dessa existência material, nós percebemos, e aí a gente engloba até essa parte de questão de espaço-tempo, quantas literaturas trazem irmãos que ficaram por séculos aprisionados a uma realidade que foi a vivida na matéria e que já não mais é real, que por entendimento essa realidade vivenciada impediu de um futuro, sendo que esse espírito já poderia estar vivenciando esse futuro de uma outra maneira. Então, o que o espiritismo traz é esse desapego à matéria, até porque a existência material, a vida material, não é a nossa verdadeira morada, e se nós queremos, se é da nossa intenção, conhecermos um pouco mais do futuro, que estejamos, então, trabalhando as nossas percepções, a nossa moralidade, para que a gente possa estar acessando, através das nossas boas vibrações, nossas boas sintonias, essas percepções daqueles que conseguem vislumbrar o futuro de uma forma muito mais fácil, né? Então, o equilíbrio aí existe individualmente. Se eu sei que eu sou apegado à matéria, dificilmente eu vou conseguir antecipar o meu futuro, porque eu estou preso a uma realidade que não é a que eu deveria. Será que eu consegui explicar? Acreditamos que sim. Tá bom. Então, tá bom. Vamos lá, tem mais uma. As profecias ou as previsões, elas são importantes em nossa jornada espiritual? Elas auxiliam ou dificultam o nosso desenvolvimento moral? Depende, né? Eu vou falar, cada caso é um caso, depende. Não é bem assim. Tudo que é permitido dentro da bondade do Pai tem sempre um bom propósito. Então, se eu sou agraciado por uma revelação, por uma previsão de algo, significa dizer que está me sendo dada uma oportunidade de eu estar tendo
uma informação que pode me trazer benefícios. Sempre? Não. Como já foi dito, depende do que eu vou fazer com essa informação. Se essa informação vai me ser um incentivo para que eu trabalhe ainda com mais vontade as minhas deficiências, as minhas dificuldades, ou se essa revelação, essa... A gente fala? Nossa, deu até branco agora. Essa mensagem que me foi trazida vai me, de certa forma, me bloquear ou me impedir de seguir o caminho que seria mais adequado para mim. Então, não dá para eu dizer que é bom ou é ruim. Tudo depende do que eu vou fazer com aquilo que me chega, com a informação que me chega, como é que eu vou fazer o uso dela. É isso que importa. Porque, por exemplo, a Priscila, ela está tendo a oportunidade de ter algumas revelações através dos sonhos. Está sendo bom para ela? Talvez não, mas pode vir a ser? Pode. Vai depender do quê? Do olhar que ela tiver para isso, do modo como ela vai passar a enxergar isso, acreditando que isso foi lhe agraciado para que ela pudesse ser útil com isso. Então, depende. Ok? Fala, Anderson. Esse meu apoio hoje está incrível. Não, é que eu lembrei de um fato engraçado aqui, que segundo os maias, né, o mundo ia acabar nessa data que eu coloquei no chat aí, 21 de dezembro de 2012, né? E aí, nesse exato dia, eu estava viajando de carro para a Bahia, numa viagem de 1.450 quilômetros. E era umas 5 da tarde, né? Eu estava lá passando pela Chapada Diamantina, um pouco menos de 300 quilômetros do meu destino. E eu lembrei da data, eu falei, ih, rapaz, é hoje que o mundo acaba, segundo os maias, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou morrer aqui no meio do nada. Que maneira boba de morrer, né? Se eu soubesse antes, de repente, nem pegava a estrada. Eu brigando comigo mesmo, porque, obviamente, que eu não acreditei na profecia. Aí eu pensei, não, bom, eu vou continuar seguindo minha viagem. Agora que eu lembrei, o mundo não vai acabar agora, não é possível, né? Eu fui seguindo minha viagem. Graças a Deus, o mundo não acabou, consegui chegar em casa são e salvo, né? Com a minha família. Então, assim, eu acho que essa questão da forma que a profecia, só um exemplo bobo que eu dei aí, mas a forma que a profecia vai interferir na nossa vida também é uma escolha nossa, né? Eu podia falar, pô, se eu acreditasse no 21/12, pô, vou morrer aqui, eu vou parar agora, eu vou começar a pedir perdão a Deus por tudo que eu fiz de errado na minha vida, né? Então, eu continuei seguindo minha vida. Da mesma forma como você trouxe esse relato, existem outros relatos de muitas pessoas que, na possibilidade do mundo acabar, acabaram fazendo muitas coisas que depois vieram até a se arrepender, porque se endividaram, achando que não iriam ter que arcar com essa dívida, né? Fizeram coisas que depois tiveram que responder por isso. Então, precisa se estar um pouco mais atento a isso, né? Tem mais alguma pergunta, Léo? Não, sem mais perguntas. Do que eu estava propondo trazer sobre profecia, sobre parte de previsões, não tem muito mais que acrescentar, porque vocês fizeram várias perguntas que eu acabei, com a ajuda do meu apoio, trazendo de formas diferentes que eu havia pensado, mas as informações eu acho que foram dadas. O que eu acho que é importante a gente não se esquecer é que se eu já tenho a percepção de que eu sou capaz de, por exemplo, ter um pressentimento, e aí isso é muito mais fácil
de se perceber do que uma previsão, porque um pressentimento fala assim de algo que eu estou sentindo, não é? Algo que num ambiente diferente, ou mesmo dentro da minha casa, ou num momento qualquer, eu percebo mudança nessa minha sensação, eu posso entender que numa escala maior, a cada evolução, a cada progresso que eu faço, mais perceptível essas influências, essas sensações vão me ser percebidas, né? Então, quando eu penso em previsões, eu não tenho que pensar em algo definitivo, algo que me impossibilita de vivenciar minhas próprias escolhas. Mas, ao mesmo tempo, uma previsão pode me alertar a direção que eu estou indo, o caminho que eu estou escolhendo, para que eu possa estar revendo. É isso mesmo que eu quero? Porque muitas vezes a gente está para tomar uma decisão e vem algo e fala assim, é isso mesmo? Pensa melhor. Ou você sonha com alguma coisa e esse sonho te faz repensar em algumas coisas que você, de repente, não está muito atento, que você não se preocupou em olhar de uma outra forma. Tudo que nos é trazido com relação ao futuro deve ser sempre algo que nos motive, algo que nos impulsione a estarmos sempre buscando, estarmos mais confiantes, estarmos mais seguros, estarmos mais fortalecidos. Se alguma previsão nos chegar e não for nesse sentido, não é que a gente deve desconsiderar, mas a gente deve olhar para essa previsão e entender o que me cabe aprender com isso que está me chegando. Mesmo que essa previsão nunca venha a acontecer, mas existe a possibilidade, porque muitas vezes a gente não se detém a pensar, será que isso que eu estou fazendo realmente é o melhor? E se eu fizesse de outra forma, quais seriam as consequências? Aí não é uma questão de querer adivinhar, é questão de estar presumindo se o caminho que eu estou escolhendo trilhar, o caminho que eu estou seguindo, me leva para esse futuro que eu desejo. Porque esse futuro que eu desejo já está sendo construído nesse meu presente. E se eu não estiver atenta às construções que eu estou me permitindo fazer nesse presente, o futuro que eu tanto almejo, ele não me chega. O nosso pai já conhece esse futuro. Então, ele sabe que, às vezes, a gente vai dar voltas e voltas e voltas, mas uma hora vai chegar aonde ele sabe que nós queremos. Mas talvez a gente não precise dar tantas voltas para ir na direção certa. Se a gente começar a se ouvir mais, se a gente tiver a intenção de estar cada dia trazendo mais pureza para esse nosso ser. Eu estou lembrando sobre a palestra que ontem na casa foi dada sobre as bagagens que nós carregamos. Então, como um bom viajante, seria bom que a gente estivesse revisando essas malas, essas mochilas tão pesadas que às vezes a gente escolhe carregar, sem parar para entender que muito daquilo que a gente carrega é que está fazendo com que esse futuro tão almejado,
mais leve, mais tranquilo, mais feliz nos chegue. Porque estamos ficando esgotados, cansados, desanimados pela carga, pelo peso que escolhemos carregar. Então, nós não precisamos que alguém venha e nos diga o que vai acontecer no meu futuro. Eu posso escolher esse meu futuro a partir de agora. Eu posso escolher esse meu futuro a partir de hoje. Porque eu sou merecedor de um futuro melhor. Mas eu preciso estar vivendo um presente melhor. Fazendo aquilo que me compete, aquilo que eu já posso, aquilo que eu já sei fazer. Porque dentro das profecias, aquilo que a gente não alcança, já está tudo certo, não depende da gente. Não tem nada que eu possa fazer que vá destruir uma profecia, uma mensagem divina, uma proposta que é maior do que nós. Tem determinadas coisas que já estão tão certas, porque a lei divina já está já está fluindo de forma tão verdadeira que não depende de nós fazermos nada. Mas o que depende de nós é essa visão de que lá na frente existe um futuro nos aguardando. Que a gente saiba construir esse futuro. Que a gente saiba se abrir para esse futuro e aceitar todos aqueles aprendizados que ainda nos faltam neste caminho que nós vamos ainda ter que percorrer para chegar nesse futuro. Espero que eu tenha, de alguma forma, trazido algo que incentive vocês a estudar como meu apoio e a conhecer mais sobre o assunto, para que a gente não se sinta predestinado a nada. Para que a gente entenda que nós somos os nossos próprios... como é que a gente fala? Gurus, vamos dizer assim. Sei lá, é guru que diz o que vai acontecer? Nós somos os nossos próprios gurus. E nós podemos prever uma vida muito melhor. Apoio? Quer falar? Eu só queria colocar aqui uma previsão feita por Jesus há 2023 anos atrás, né? Vou colar no chat aqui para eu ler. Disse Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, isso foi uma profecia de alguém que conhecia muito a natureza humana, né? E ao longo da humanidade isso tem acontecido. E eu acho que se a gente quiser viver o futuro, a gente tem que olhar para esse homem aqui, tudo que ele tem para nos ensinar, né? Então, só queria fazer esse encerramento aí. Obrigado aí a todos. Não daria para encerrar sem voltar a lembrar do nosso Mestre Jesus, né? Que ele nos trouxe todos os ensinamentos que nós precisamos para construir esse futuro melhor. E ele nos aguarda, não é? Porque ele disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, nós não estamos esquecidos. Então, esse futuro pode chegar muito mais rápido do que nós acreditamos. Eu agradeço muito a vocês pela atenção. Eu vou pedir para o meu apoio, que está muito inspirado hoje, muito intuído, que faça uma oração e espero que todos fiquem bem e em paz. Bom? Querido Pai, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado que aqui tivemos, de reflexões
de pensamentos e muitas vezes de orientação para aquilo que podemos escolher para nossas vidas. Nós estamos seguindo o nosso caminho, continuamos cometendo muitos erros, mas também muitos acertos que estão nos trazendo muito aprendizados e que podemos continuar persistindo nesse caminho, sem medos, sem temores e, sobretudo, com muita fé de que aquilo que queremos para nossas vidas virá da forma que a gente precisa. Mais uma vez, obrigado a todos nós, obrigado também a todos aqui que estiveram, obrigado àqueles que nos trouxeram esse conhecimento, que assim seja.